Olá pessoal, tudo bom? Faz tempo que eu não faço um vídeo aqui, mas eu acho que agora nós chegamos finalmente aí a 1.000 seguidores. Vamos começar a fazer com vídeos com mais periodicidade. Para quem ainda não me conhece, eu sou Inti Queiroz, produtora cultural, professora de gestão cultural, gestora, pesquisadora de projetos e de políticas públicas de cultura e atualmente também sou assessora parlamentar na Comissão de Cultura, representando aí os produtores, os artistas. Estamos lá na Câmara dos Deputados, então estamos no front acompanhando tudo muito de perto, né? Então, a partir aí das próximas semanas, eu vou postar vários vídeos aqui, então acompanhe. Se você ainda não segue o nosso canal, aí inscreva-se, né? Aperta o sininho, se inscreve aqui no canal, que eu vou trazer várias novidades, não nem tão boas assim como eu gostaria, né? E algumas bem ruins, mas a gente precisa ficar ligado no que está acontecendo, né? Nós estamos vivendo aí um momento difícil no país, no mundo, e é importante que você fique sabendo de todas as notícias mais atuais, principalmente você que trabalha com cultura, você que vive de cultura, você que faz cultura no Brasil. Tá? Eu também vou falar algumas coisas aí sobre São Paulo, sobre o estado, sobre a cidade, que é onde também eu estou, né? Mas a gente aqui vai poder também falar sobre outros estados, outras cidades, porque a gente sabe aí que a Família da Cultura é uma grande rede aí por todo esse país, tá? No vídeo de hoje, a proposta é, como a gente estava há um tempo sem postar nenhum vídeo aqui no canal, é justamente a gente fazer um apanhado geral aí, né, do que foram aí os últimos meses e toda essa loucura que tem acontecido e também falar um pouco de como é que a gente pode sair disso juntos, né, de como a gente pode começar a tentar essa reconstrução, né, tão difícil após essa crise, essa pandemia e todos os ataques que a gente está sofrendo. Eu acho que é importante falar, inclusive aqui no canal mesmo, a gente tem muitos vídeos sobre isso, que foram feitos também no ano passado. No ano passado, a gente teve aí o nosso setor, que foi o primeiro a parar, né? Lá por março de 2020 a gente já parou, mas, ao mesmo tempo, a gente teve já uma resposta muito rápida, que foi a construção da Lei Aldir Blanc, né? A Lei Aldir Blanc, em 2020, foi o que salvou um pouco a lavoura, até porque a gente estava completamente sem perspectivas, muitos de nós, aí, produtores, gestores e artistas, e técnicos, ficamos sem trabalho, assim, num piscar de olhos. Então, a Lei Aldir Blanc, ela demorou para acontecer, né? Ela foi um projeto de lei que começou a tramitar lá no Congresso em abril e ela foi começar a virar mesmo lá por setembro, outubro. Algumas cidades não receberam esses recursos até agora e isso é muito complicado, né? Algumas cidades, alguns estados tiveram só parte dos recursos da Lei Aldir Blanc destinados aí aos trabalhadores da cultura, e em algumas cidades, esses recursos simplesmente sumiram. Então, é muito importante você, da onde você estiver assistindo esse vídeo, inclusive, né, eu vou deixar alguns links aí na descrição desse vídeo, que você conte para a gente aí nos comentários como é que está aí na sua cidade, se o recurso já foi distribuído, como é que foram os editais. É super importante que a gente troque essas informações, até para que a gente fique sabendo aí se de fato seu prefeito, seu secretário de cultura aí na sua cidade está realmente fazendo com que esses recursos cheguem em quem mais precisa, né? Agora, a Lei Aldir Blanc, ela já está chegando numa finalização, até o final do ano deve acontecer as prestações de contas, mas a gente que está ali na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados quer saber também de vocês como é que isso está acontecendo aí nas cidades, tá? Uma outra questão aí muito preocupante que vem acontecendo é a questão da Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet, que eu mesma tenho várias críticas à Lei Rouanet, mas, como eu sempre digo, é importante saber criticar, né, a Lei Rouanet, que é uma lei que, de fato, ela é voltada a projetos maiores, a projetos com mais visibilidade comercial, mas que desde o ano passado tem tido muitos problemas, né? Essa gestão atual aí, é, que ataca a cultura, que não gosta de cultura, né, que é extremamente conservadora, careta em relação
a produção cultural brasileira, que é tão diversa, tão colorida, né? E eles têm feito um ataque muito pesado à Lei Rouanet desde o ano passado, né? A gente sabe aí que quem está cuidando da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, a CEFIC, que cuida da Lei Rouanet, é o secretário André Porciúncula, que é um ex-PM, né, da Bahia. A gente fica se perguntando o que um ex-PM, que nunca foi artista, que nunca trabalhou com cultura, entende de cultura, né, o que é uma coisa extremamente surreal. Mas é muito curioso que desde que ele entrou, a gente tem visto que a Rouanet travou completamente. A gente chegou a ter aí mais de 3 mil projetos parados em alguns períodos, né? Esse destravamento, ele está acontecendo de forma muito lenta. Inclusive, a gente teve na Comissão de Cultura uma audiência sobre isso. Depois a gente teve aí uma audiência com a presença do ministro do Turismo também, o Gilson Machado, com o próprio André Porciúncula, que foi terrível, né? Essa audiência, inclusive, recomendo que vocês assistam aí lá no YouTube da Câmara dos Deputados, apesar de ser bizarro, é importante a gente ver com quem a gente está lidando, tá? Mas, de certa forma, o que nos preocupa os projetos têm sido censurados, né? Isso está muito nítido, vários projetos foram censurados, inclusive, recentemente, um deles reverberou bastante, que foi o do Festival de Jazz do Capão, e o que eles alegam, né, é que a cultura esquerdista, né, porque para eles, tudo que não é deles, né, da turma deles é cultura esquerdista, comunista, gaysista, arbotistas e etc., né, não tem que ter dinheiro da cultura. E a gente sabe que cultura é tudo, a cultura é diversa, a cultura tem vários lados, né, e eles têm defendido aí a arte sacra, a arte gospel como prioridade do governo deles, e isso não pode acontecer, isso é contra a lei, né? A gente sabe aí que tem artistas de música gospel e etc., né, que podem ter acesso à lei. A lei permite, mas não é possível que esse recurso seja só para eles. Tá? Então, hoje, o que a gente vê aí, principalmente, além dessa censura, é que uns dias atrás, mais ou menos uns 10 dias atrás, foi publicado um decreto, né, que regulamenta a Lei Rouanet, que já foi regulamentada tantas vezes aí, e que traz novas regras absurdas para a Lei Rouanet, entre elas, por exemplo, o fato, né, de que o próprio secretário, né, que a própria secretaria da CEFIC pode reprovar um projeto, né, simplesmente por eles acharem que tem símbolos ideológicos no projeto. Quer dizer, por exemplo, um projeto que trate sobre a questão da mulher, né, que fale de gênero, eles podem reprovar simplesmente porque eles querem reprovar, por dizer que é algo ideológico. Né? É óbvio que é ideológico, tudo é ideológico. Não existe nada que não seja ideológico, né? Não existe nada neutro, o que é surreal. Né? A gente está em 2021 e a gente ter que ler coisas absurdas como essa, ou, por exemplo, como o próprio artigo 50 desse decreto, que diz que, no caso de projetos e eventos feitos aí por estados, em cidades, para o seu lançamento, eles vão precisar pedir uma autorização para a Secretaria Especial de Cultura. Quer dizer, um projeto que já foi aprovado, ele vai ter que ser reautorizado pela Secretaria de Cultura após, quando a sua produção estiver praticamente pronta ali, né, saindo do forno, e eles podem vedar. E isso, não sei se vocês sabem, parece que aconteceu mesmo no lançamento do Museu da Língua Portuguesa, né? Porque aí o secretário especial de Cultura, o Mário Frias, e aquela turma toda ali, eles ficaram irritados por conta de uma divulgação nas redes sociais, feitas, né, nas redes sociais do próprio Museu da Língua Portuguesa, que usava em uma palavra um neutro, né? Como a gente fala, todes, né? Eu falo muito, eu escrevo muito todes, eu gosto, né, dessa linguagem, isso é uma opção pessoal, né? E é uma opção de quem faz o enunciado. Né? E eles falaram que iam barrar, imagina, o lançamento do Museu da Língua Portuguesa, onde a gente teve presença aí de ex-presidentes, do presidente de Portugal, né? De um espaço cultural tão importante aí para a cultura da língua portuguesa e da cultura brasileira também, né, no mundo. Então, são coisas absurdas que estão acontecendo. Eu acho que esse decreto, nesse momento,
ele deve ser derrubado, né, porque ele tem diversos itens que nos remetem diretamente a uma censura explícita dos projetos culturais, e mais do que afetar a Lei Rouanet, esse decreto ele pode criar um tsunami, um efeito cascata aí em outras legislações, né, em outras políticas culturais, em estados e municípios que também tenham aí governos, né, prefeituras e governadores mais conservadores, né? A gente sabe que isso, infelizmente, é uma onda que está acontecendo no Brasil e é surreal isso acontecer em pleno século XXI. Isso deve ser combatido porque é para frente que se anda, não é para trás, né? A gente retrocesso nunca é bem-vindo, a gente precisa evoluir, né? Não desevoluir, né? Mas de qualquer maneira esse decreto ele é um grande problema. E principalmente por quê? Porque como a Lei Rouanet travada, bem ou mal, são muitos recursos, né? Mais de R$ 1 bilhão destinados aí anualmente a milhares de projetos, isso acaba gerando acaba sobrecarregando, né, as políticas culturais nos estados e municípios, de certa forma, né? Porque você não tem para onde correr no federal, então é óbvio que, por exemplo, no caso de São Paulo, aí a gente teve um recorde de inscrições nos projetos do PROAC editais, né? O PROAC editais teve aí um aumento de mais de 800% no número de projetos inscritos esse ano. Então, se já era difícil ser contemplado num edital do PROAC, esse ano vai ser muito mais difícil, né? Muito pior que o Enem, né? Você mandar um projeto hoje para o PROAC. E aí o que acaba sobrando aí para você que produz cultura, que está precisando de um apoio público para fazer o seu projeto, até porque você está trancado em casa há meses, né? Agora que a gente está começando muito devagar a poder reabrir teatros, espaços culturais, e ainda assim com muito receio por conta aí dessa cepa, né, dessa nova cepa delta, né, que a gente ainda não sabe muito bem como é que isso vai acontecer aí, até por conta do nível de vacinação que nós temos, e também aí da volta, né, da gente se acostumar com os protocolos, conseguir fazer com que o nosso público presente aí nos espetáculos, nos eventos, nas atividades culturais que a gente vai desenvolver, como é que o próprio público vai reagir a isso, tá? Mas é importante também aí, só para finalizar, lembrar que a gente, para 2021 e também 2022, uma das nossas lutas aí é pela aprovação da Lei Paulo Gustavo. É um projeto de lei que hoje está no Senado, ele ainda não foi votado, até por conta que o Congresso está uma loucura, vocês estão vendo como é que está, mas a Lei Paulo Gustavo vai ser muito importante aí para esse nosso retorno. Por quê? O que a Lei Paulo Gustavo traz, né, ali como objetivos? Que é o destravamento do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual. Quer dizer, são fundos públicos que são destinados à cultura, quer dizer, não é dinheiro que não dá para mandar para a saúde, para a educação, são fundos específicos já da cultura, inclusive com recursos que vêm do próprio setor cultural, né? Não podemos esquecer disso, não é só um recurso que vem do cofre do governo, ele vem também de resultado dos nossos projetos já realizados, tá? Ao contrário do que vem dizendo aí o governo, né? Esse dinheiro vem da cultura e ele está ali, ele é um fundo, é como se fosse uma poupança. Então a gente precisa da liberação desse dinheiro que está travado ali pelo Paulo Guedes. Então a nossa próxima luta aí é pela liberação da Lei Paulo Gustavo, que vai ter os seus recursos distribuídos a partir da lógica do Sistema Nacional de Cultura. Eu já fiz alguns vídeos aqui do canal sobre isso, quem não assistiu ainda assista, né? Isso foi meu tema de doutorado, inclusive. E nas próximas semanas a gente vai começar a falar bastante sobre a Lei Paulo Gustavo também aqui no canal. Eu já fiz um vídeo anterior falando sobre a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Se você não assistiu, assista, tá? E todos esses temas que eu citei aqui, hoje, nesse vídeo de hoje, a gente vai começar a desenvolver um pouco mais a partir aí das próximas semanas. Eu prometo que, né, a partir de agora eu pretendo fazer aí mais vídeos para deixar vocês mais por dentro, acompanham, sigam e compartilhem esse vídeo de hoje aí nas redes sociais, porque aí a gente vai começar a trazer notícias quentinhas ali do front,
para todo mundo poder fazer essa luta com a gente. É isso. Valeu, galera. Até já.